Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, lideranças, por que não, aqui de Blumenau e da nossa região, né? Gente que inspira, né, Rafael? A gente sempre fala disso, gente que inspira, gente. Acabei de saber através de você que é um dos caras que criou. É mais ou menos isso, né? Criou, teve a ideia, trabalhou pelo primeiro... Enfim, a gente vai saber um pouquinho mais depois sobre isso. Antes de mais nada, aproveite para se inscrever aí no canal Real Rafa Silva do YouTube. Provavelmente você está assistindo por aí essa entrevista. Se não, siga Antes Tarde do que Nunca também no Spotify para saber sempre quando novas entrevistas estiverem aqui publicadas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, Rafael Silva, investidor anjo e criador desse podcast. Como Obrigado. vai? Sabe que eu fui para o Rio de Janeiro e voltei, e esse podcast foi a minha ida e a volta escutando. Ah, né? é? E é legal que fica lembrando, né, as bobiças que eu falo, isso é fantástico. Eu vou Até para fazer uma avaliação, né? Tipo, exatamente. pô, não podia ter falado isso, eu devia ter falado mais alto. Eu vou falar rapidamente dos patrocinadores, importantíssimo, Transpotec, que desde o início, quando a gente pediu ajuda, tem ajudado bastante, apoiado aí nosso podcast, falar um pouquinho sobre os empreendedores. Obrigado demais ao Ricardo Oríbica, que vai vir agora aqui, aquele chato, teve aqui semana passada. Tá agendado com ele? Ainda não agendou, porque ele quer o primeiro almoço e depois ele quer agendar. Ele mandou para mim uma Palhaço. fotinha aqui, ele falou, pô, eu vim aqui, tu não estás aqui? Eu falei, porra. Palhação. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Lugan. Obrigado a todo mundo da Transpotec, aí, que é um orgulho nosso, da nossa região e que tem crescido nacional e internacionalmente. Obrigado mesmo, Transpotec. E também a ProWay, em nome do Sérgio, do Ricardo, Guilherme, aliás, do Sérgio, Guilherme, Nayara e todo o time ProWay também, que nos ajuda, apoia desde o start. Aí. Obrigado mesmo, uma das maiores escolas de tecnologia aí da nossa região e, para mim, considero uma das maiores escolas de tecnologia no mundo. Já é pai, mãe, vovó, tio e tia aí do Entra 21, programa que já desenvolveu mais de 5 mil devs, desenvolvedores de software, e que esse ano vai quintuplicar. Vão ser quase 2 mil desenvolvedores. Isso porque vai ganhar o estado inteiro. Vai ganhar o estado inteiro. Então, obrigado a ProWay em tudo, né? Não só o apoio que vocês fazem, até a construção da mudança da matriz econômica da nossa cidade e região. Obrigado mesmo a ProWay. Quem é que está aqui hoje? Também tão importante quanto esse cara talvez não fosse um pouco louco lá atrás, nada do que a gente conhecia como Blumenau existiria, né? Hoje, realmente, a gente vai ouvir as histórias do Adilson Torresani, diretor MOR, vamos dizer assim, né, da Setor Empreendimentos Imobiliários. Como é que é o nome da empresa? Setor Empreendimentos Imobiliários. É isso mesmo, né? Isso. Eu não estava errado, viu? Eu não lembrava do nome. Setor que começou como Construção e Empreendimentos Torresani. Aí, para não confundir com a outra empresa que está com meu irmão, a gente juntou e deixou só Setor. Entendi. Ah, claro, o C e o Tor, claro, faz sentido. Exatamente. Faz sentido. Obrigado por aceitar primeiro esse convite e estar aqui para falar um pouquinho tanto da Setor quanto da tua história e de outras histórias mais que a gente vai contar. Para quem não sabe, o Adilson se envolveu profundamente com o início da Oktoberfest, ele vai contar um pouquinho sobre isso também. Me fala um pouco da Setor, que idade já tem essa construtora, que para mim já é uma das mais consolidadas da cidade, pelo menos. Olha, Francisco, na realidade, o CNPJ da Setor é a antiga Bebidas Blumenau. Aham. Que era essa revendedora antártica que a gente tinha de 1971. Por isso o envolvimento com a Oktoberfest também. Exatamente, depois a gente vai contar essa história. E aí, quando nós saímos da revenda da Antártica, a gente transformou ela numa empresa de incorporadora. Né? Mas ela, na verdade, ela está comigo desde 2009, final de 2009. Eu ia falar 10, 11 anos. É que nós tínhamos duas empresas, a Torresani Empreendimentos Imobiliários, que era a minha e do meu irmão, e a Setor, que também era minha e do meu irmão. E ela surgiu porque na época que a gente tinha a Antártica, a revenda Antártica, nós encerramos a empresa depois do advento da Ambev. Eu fiquei com a Ambev ainda 3 anos. E a Bebidas Blumenau teve um crédito de imposto que ganhou em processo e tal. Então, nós transformamos a Bebidas numa outra construtora para aproveitar aquele crédito. Entendi. E aí fizemos 2 nomes, Torresani Empreendimentos e Construção Empreendimentos Torresani. E quando fizemos a cisão, eu e meu irmão, ele ficou com a Torresani e eu fiquei com a Setor para iniciar nesse ramo. Entendi. Que aí começou basicamente início de 2010, até os dias de hoje. E nesses 10 anos, que números que a Setor tem? Quantos empreendimentos já lançados, Adilson? Quantos empreendimentos para ser lançados já? Na verdade, eu vou falar em apartamentos, em torno de 800 apartamentos. Caraca. 800. Mas a gente trabalha num padrão já médio mais alto, né?
Então ela não dá tanto volume, mas a gente está tentando trabalhar só em qualidade, né? Mesmo porque, por exemplo, aquele prédio, o Empire, né, da Vila Nova ali, Aquele frente de vidro. é né? gigante, né? Gigante. Eu não sei que altura tem. Quantos andares tem esse prédio? Ele tem 28 andares. Ele dá a impressão de ser gigante, mas para você ter uma ideia, ele tem 38 apartamentos só. É isso que eu ia dizer. Ele tem menos de, eu sabia que tinha menos de 40. 38 apartamentos. 38. Então, 38 assim, andares. ele dá a impressão de ter ele tem um porte grande, Porque ele mas para começa quem embaixo vai do morar, largo e vai... mas para quem vai morar com 38 apartamentos, Ah. e ele tem frente e fundos com bastante ventilação. Né? É o que a gente procura Ventilação nos cruzada, empreendimentos, ter bastante conforto para quem mora. Tá, eu fiquei curioso agora. Quantos metros quadrados tem aquele apartamento ali? Tem Cada algum para apartamento? vender ainda, não? Tem. Ele está no finalmente, nós estamos nos acabamentos. Eu acredito que dentro de 5, 6 meses ele deve estar pronto. Mas ele tem apartamentos ali de 125 metros quadrados, 3 suítes, 149 e 160. Legal. São 3 tamanhos, né? Legal. Poxa, não, eu realmente achava que tinha uns 40 por ano. Assim, a impressão né, que dá quando tu entra ali, quem vem pela Joinville, acho que é Joinville, né? Quem vem pela Joinville. O Joinville, é. Que dá de É numa frente transversal com da ele. Joinville, na realidade, né? Ele é na Arthur Keller, aquela rua que sai aqui atrás da FURB, FURB, né? né? É, Isso, bem atrás, Exatamente. é paralela à rua Joinville. Mas ele não é o maior, né? O maior O do... o Du, né? Que eu lancei ali na Getúlio Vargas, que a gente teve também ficou incrível. um problema para tirar ele do papel, porque ele tem um tamanho grande, está no centro da cidade, existe muita controvérsia. Sim. Mas no fundo, se a gente analisar, eu sei que tem gente contra, eu não sou contra, eu sou a favor, não porque eu faço. discutindo isso. Aham, eu Mas ia falar você isso. veja que nós estamos na rua Getúlio Vargas, e é uma rua que à noite dá até medo de passar. Sim. E esse prédio vai dar vida àquele local. E isso a gente projetou para fazer bastante lojas embaixo, que aí cria iluminação. Porque só o prédio residencial também ficaria um deserto Claro. à noite. Com lojas vai criar iluminação, criar movimento. Né? E a localização dele estava ali um buraco de água, na verdade, chamamos de antigo buraco do lanche, feio, né? Lanche do Verdade, feio. Big Lanche do Feio. Big Lanche do A feio. gente pegou aquele terreno, que era o do Lanche do Feio, e mais o do Sushi, né? Sim, Que os dois. era um proprietário só. E está fazendo um belo empreendimento. E o que eu acho que é importante ali? Nós estamos fazendo residencial. Fazer o povo morar perto da cidade. No centro, né? Porque você sabe que os grandes centros só tem comércio e à noite Vazio. Cracolândia, né? É até perigoso. Exato. E Blumenau precisa mudar isso. E eu acho que isso nós estamos dando esse retorno. Na prefeitura teve os prós e contras, mas o problema foi a demora, as coisas que exigem que não estão de acordo. O projeto vai, volta, Estudo de 500 impacto de vezes, vizinhança. Como não é uma coisa objetiva, é subjetivo, então fica um quer uma coisa, outro quer outra, um quer uma coisa. E isso, até uma solicitação nossa para que eles acabassem com isso. Que faça coisa objetiva, que quando a gente vai fazer um empreendimento, já sabe o que é. Sim, exatamente. Pronto. Quando é subjetivo, cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira Cada um de ver as interpreta da coisas, sua né? maneira, exatamente. Só para ter uma ideia, nesse empreendimento, eles queriam que eu reformasse a rua Getúlio Vargas inteira. Como contrapartida, né? Calçada, esgoto, rua, Caramba, iluminação, tudo. Não só pavimentação. Mas eu não sou sozinho na rua, tem tanta gente ali, então eu ia e fazer... outras obras que vão surgir ali. Outras provavelmente. obras vão surgir, alguns tem projetos gente ali, consolidada ali, por que eu ia ter que pagar para tudo, né? Mas então a prefeitura tem um fundo, eu resolvi depositar para o fundo o que o EIV pede, porque já na área do prédio, que são 70 e poucos metros, eu já vou fazer a calçada, vou fazer a arborização, já vou fazer tudo. E esse negócio é objetivo, né? Se é aquele metro quadrado, é aquele valor, deposita lá e a prefeitura resolve Não, isso, né? não, mas eu digo, dentro da lei... eu digo que seria objetivo, Sim, né? é. Dentro da lei existe que você teria que contribuir quando existe a mitigação ou a compensação, né? Quando é determinado que tem necessidade disso, você tem de 1 a 2% do valor do investimento a dar em benefício. Entendi. Mas é melhor traduzir isso em valor e a prefeitura faz o que é melhor para a cidade, né? Que não desvie-se para politicagem, e sim para a cidade. Aí é mais fácil para a gente também. Entra no cálculo, né? Tu já sabe exatamente o que está ali. É até mais fácil de calcular, exatamente. Inclui na pronto. planilha, né? Enfim. Exatamente. mais fácil. Mas aquele lá é um prédio de 104 metros de altura. Cara. Aquele dá 33 andares. Quantos apartamentos ali, Adilson? Ô, Francisco, lá são 2 torres. E lá é um negócio interessante, que a gente está trazendo 2 torres, 2 apartamentos por andar. Ele dá, no total, ele vai dar 102 apartamentos.
Mas o que é interessante naquele prédio é que ele vai ter vista, eu sempre chamo duas frentes, que é a frente para o rio, né, e frente para o Parque São Francisco. Sim. No 22º e no 23º andar, que são 2 andares, a gente fez um pé direito duplo e ali vai ter o salão de festa, Uma área de ali vai piscina, ter uma que bacana. piscina que interliga os 2 andares. É Né? Então, todos que adquirirem um apartamento lá, morando embaixo ou morando em cima, eles vão ter essa área de visão da cidade Uma inteira. vista fantástica. Muito né? bonito, muito bonito. Muito legal. É realmente... E perto de tudo, né? Sim. Não, eu acho essa história, a gente até conversou com o Walter Tava discutindo sobre né? isso, Eu morei no centro muito tempo, isso na década de 80, e naquela época até tinha mais movimento, assim, tinha mais bares, tinha mais, enfim, o cinema, o pessoal ia para o cinema, né? Tanto no Carlos Gomes, quanto no Cine Blumenau, quanto no Cine Bush, enfim. Então tinha movimento sempre no fim de semana, à noite e tal. E eu adorava. Para mim, morar no centro foi a melhor época da minha vida. Não sei se porque foi na adolescência também, que é uma época boa, mas o fato de estar ali no centro era muito bom, né? E esse resgate, ou seja, essa preocupação, tanto do município quanto de vocês, principalmente, de construir mais perto do centro, prédios residenciais, isso eu acho fantástico. Existem umas polêmicas quanto a alturas de prédio, né? Existe, sim. isso sempre vai existir, né? Sim. Não somos nós que vamos definir, mas assim, claro que se deixar o construtor, ele vai aproveitar o máximo possível. Mas o residencial é importante. Veja bem, domingo, o que acontece na Rua 15? É um negócio fenomenal. À noite, depois das 9 horas, não tem ninguém na Rua 15. Não, mas domingo de manhã é Sim, fenomenal. a Rota do Famílias, Lazer, crianças, todo mundo ir para 15, né? E isso é muito interessante. O que eu questiono, esse negócio de prédio não prédio, realmente eu acho que a 15 tem que ser mantida, tem que ter cuidado. Então, quando eu vejo o pessoal questionar o prédio mais alto, eu pergunto por que eles não questionam aquelas lojas azuis, amarelas, vermelhas, cor-de-rosa. Está cada vez mais feio aquilo lá, né? Por que não cuidam disso, né? É. Porque a Rua 15 é uma beleza, né? E já tinha, né, uma legislação de placas e letreiros na Rua 15. Foi na época de um governo aí que foi feito do Renato, eu acho que foi feito isso. Acho que foi em 97, mais ou menos. Acho que era na época do Décio, acho que foi. Acho que não, foi do Renato Viana ele fez. Foi do Renato? Mas o cumprimento disso é que pessoal, ficou mais difícil. Me caiu a ficha conversando, discutindo isso com o Pancho, porque na realidade eu nunca tinha pensado sobre isso, né? E tu vê grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, o centro é podre. Né? Exato. Tipo, podre. Eu E tive no existe Rio agora uma final de preocupação semana. de resgatar agora tudo isso. Enquanto tem pessoas vivendo, né, acordando de manhã, tendo aquela área viva ali embaixo, tu começa a não deixar isso acontecer. Mas se você perceber a Rua 15 à noite é complicada. Só foi cair a ficha agora sobre isso. Então a gente começa a sair de lá e começa a criar uma situação de que... Então, dar vida ao centro é ter gente morando no centro, né? Faz sentido. E foi fácil vender residencial no centro, Adilson? Olha, a gente tem um histórico, né? Você, quando lança um empreendimento, você tem a primeira fase da venda, aí dá uma parada, quando o prédio começa a aparecer a segunda e quando está terminando é a terceira. Evidentemente que nesse meio tempo vai vendendo aos poucos. Mas isso ali foi uma surpresa. Eu estou fazendo estaqueamento, que é um negócio assim maluco, tá? Foram 814 estacas. Caramba. Dessas 814 estacas, já foram 430 caminhões de concreto só na estaca. Uou, caramba. E agora nós estamos fazendo a parte dos blocos para começar a subir o embasamento, que também está difícil. Eu tenho um bloco que dá mais do que essa sala aqui, que vão dar 65 caminhões num bloco só, de concreto. Imagina. E a gente está trabalhando nisso, né? Mas eu tenho 102 apartamentos, teve a permuta do terreno e eu tenho 50% vendido antes de sair do chão. Poxa, Olha legal. que bacana. Estou bem contente nesse aspecto. E isso é difícil acontecer. Eu tinha curiosidade justamente pelo fato do prédio estar no centro da cidade, né? Assim, será que as pessoas estão dispostas a morar Bastante. no centro? Isso Incrível, bastante. E tem gente, sabe que é um negócio interessante? Que todo apartamento ali tem 3 vagas destinadas para cada apartamento. Pode ser 2, pode ser 3. E tem algumas sobras para quem querer mais. Sim. E muita gente quer só 2 porque diz que não vai precisar de tanto de carro. Exatamente. Legal. Né? E porque vai levar os filhos a pé, vai levar de patinete, vai... É o que já acontece muito com quem mora na Ponta Aguda. Eu vejo que tem muita gente que mora na Ponta Aguda que vai a pé para o trabalho, que tem escritório ali no centro da cidade. Enfim, que os alunos também, os estudantes, né, dos principais colégios particulares. E essa pandemia acelerou esse tipo de pensamento, né? Sim, exatamente. Estar mais próximo, de não usar mais tanto o carro, de andar mais a pé. Tá certo que a gente tem uma região, uma geografia complicada, fora do centro, mas quem está no centro é plano, né? Então eu estou contente, assim, a venda foi boa, claro que agora deu uma parada, mas ele daqui a pouco vai começar a aparecer, vai levar uns
6 meses para começar a aparecer, e aí eu acho que Volta. dá uma deslanchada de novo. A gente não tem nem noção quanto tempo demora para erguer um prédio de 33 andares. Olha, E 2 torres, né? olha no caso. Francisco, uma torre que nem aquele que vocês falaram, que é O chamado Empire. de Empire, né? Porque tem um formato, parece do Empire, né? O Empire, a gente tem uma previsão de 3 anos. Aham. E a gente sempre pede um pouquinho mais, porque não sabe o que pode acontecer na economia, Sim. nos materiais, essas coisas assim. Ainda mais agora com Tanto é que aconteceu com a agora, pandemia né? aconteceu E aí isso, eu né? tenho um fato depois sobre o Empire bem bacana sobre esse negócio de material para expor aí para vocês. Falar do Empire, o começo era um valor né? Tipo, em 2019 tinha um preço, né? Sim, o saco de cimento. Hoje acho que é 3 vezes mais, né? Bem mais. Então, assim, ó, aquele a gente botou 3 anos com 6 meses de carência. Já esse duo eu botei para a primeira torre 4 anos e a segunda 5. Ou 6, com folga. Normalmente a gente entrega antes, mas não sabe o que pode acontecer. Claro. Né? Mas sobre esse negócio da pandemia, do Empire, exatamente isso. A gente não sabe por que os produtos aumentaram tanto. Tem alguns produtos sem lógica, sem sentido. Eu acho que é isso, a falta de mercadoria leva a que as pessoas avancem no valor, né? E aconteceu muitos prédios estarem parados por não terem ferro, porque as siderúrgicas, que a gente compra direto de siderúrgica, estavam levando 6 meses, 7 meses, 8 meses para entregar. Caraca. E o pedido deles é o seguinte, você faz o pedido e o preço é o valor da época da fatura. Então, daqui a 6 meses, o preço que está naquela época. Previsibilidade Ou seja, zero. compra no escuro, né? Sem saber exatamente E quanto isso vai. já mudou. Hoje já estão aceitando o pedido, já tem valor já Fixado. definido no pedido e já começam a entregando logo, já está melhorando. Tá? Mas eu te falei lá fora que eu muito tempo eu trabalhei na Antártica, né? Como revendedor. Meu pai tinha bebidas revenda e eu Blumenau, trabalhei né? com meu pai 30 e poucos anos. Caraca. E era venda de cerveja. E muitos anos nós tínhamos falta de cerveja no verão. Né? Então, com essa escola da falta de produto, quando começou a pandemia, começou a dar sinal de que vai faltar produto. Vai faltar papel higiênico, vai faltar óleo de soja. Começou essa onda, esse Sim, boato. todo mundo foi para o supermercado, fazer rancho, aquela coisa toda. Cheguei lá no escritório, peguei o meu filho que é engenheiro, peguei o nosso comprador, escuta, vamos comprar o que dá de material de empresa sólida, que eu não posso comprar na esquina, que eu não sei se vai me entregar. E o aço foi uma delas. E no Empire, ele estava recém querendo sair do chão, aí nós fomos e fizemos o pedido do aço do prédio inteiro. Veio aquele pedidão grande, aquela fatura enorme. E pedimos do prédio inteiro e daquele outro prédio do Sky pedimos a metade. Um outro prédio que a gente estava lançando, que é o Terraço Sky. Tá. E o ferro foi chegando, mas não deu assim, um mês começou a escassear produto, não aceitar mais pedido, levar 6 meses para entregar, 8 meses, e o nosso ferro foi vindo. E teve obra que parou de outros concorrentes, e a nossa com ferro sobrando, e mandamos bala na obra. Ele deve estar pensando, Esse cara comprou uma usina, né? Não, o pessoal ligava para nós, como é que vocês conseguem? Vende para mim. Tanto é que fizeram aí um conglomerado aí de construtoras para trazer ferro da Turquia, né? Olha só. E eu não precisei, eu estava com ferro sobrando, ferro para tocar a obra o tempo todo. Né? Que maravilha. E assim nós compramos ferro, porcelanato, e até hoje eu tenho o Empire, não deu tempo de começar a usar ainda, que a gente usa muito aquele piso vinílico, né? Que substituição a essa cerâmica. Isso tudo também por causa da mão de obra, que é uma dificuldade ter mão de obra para colocar esse produto. E o piso vinílico é fácil, térmico e tal. Eu estou lá no meu escritório, nas garagens, cheio de vinílico do Empire todo, que eu comprei lá atrás. Caramba. E assim, aquilo que você falou, comprei num preço, hoje está 3 vezes mais. Mas, cara, se revendesse o Deus, ia ganhar uma ferro, grana. ele tinha ganho uma fortuna. Não precisava, Ia ganhar né? uma grana. Mas a gente não ganhou com isso. Claro, a gente claro. deixou de Deixou, ter o exatamente, prejuízo. Né? Aquele prédio, por exemplo, ele tem um prédio bastante vidro. Né? O nosso orçamento era 2 milhões. Quando deu problema, nós fechamos. Mas já fechamos em 3. Quer dizer, pagamos mais caro, só que garantimos o produto. Sim.
Então tem esses problemas com a falta de produto. Isso, anteriormente, isso não existia, né? Não, existia uma não, diferença não, pequena ou outra, não. mas isso não existia. Você Isso negociava aconteceu, preço, não tinha. Você negociava, chamava 2, 3 fornecedores, como a gente diz, né? Botava a faca no pescoço, Sim, negociava. fazia uma disputa. Né? Mas agora você tinha que comprar o que tinha, né? Não, mas não tinha, não. Era. Também aconteceu um fato diferente, tá? Anteriormente, quando nós estávamos com a inflação baixa, de 2%, 3%, o nosso índice de correção também do CUB era baixo, tinha gente comprando imóvel para investir, para alugar. E agora começou a aumentar e esse pessoal começou a parar, porque o dinheiro rende mais no banco. Sim. E isso é ruim, porque a cadeia produtiva para, né? Totalmente. Eu vou resgatar, já que tu falou um pouco sobre as bebidas, e para mim, tu trabalhou tanto tempo lá, e meu pai sempre fala de vocês, fala muito sobre a bebida, né, da Antártica, né? Isso. Tanto deixa eu dizer assim, que o nosso sobrenome é Torresani, mas no mercado aí era Hilário da Antártica e Adilson da Antártica. Era isso. Nós tínhamos o segundo sobrenome. E aí, uma pergunta eu tive uma empresa de software que eu investi lá em 2011, e a gente teve uma negociação bem complicada com um cliente nosso de Marabá, que o pai dele foi um dos maiores distribuidores de bebidas. E ele disse que foi uma dificuldade esse negócio da Ambev na época. Foi para vocês também isso ou não? É uma historinha para boi dormir que ele contou para nós. Não, foi. Foi porque... eles foram muito agressivos. Não, na verdade, antigamente tinha só Antártica e Brahma. E era muito familiar. Tanto as revendas quanto as indústrias. Era muito familiar. É isso. E quem comprou a Brahma foi o grupo Garantia. Sim. Garantia na época. E eles transformaram aquela indústria gigante, familiar, brasileira, né, alcançava o Brasil inteiro, transformaram numa potência. Para isso eles tiveram que fazer uns cortes profundos, tiveram que mudar a cultura total. E a Antártica continuou. A Antártica é uma fundação que não podia ser vendida. Uma fundação que todos os recursos que a fundação ganhava era para hospital, asilo, essas coisas. Sério mesmo? Sim. Antártica não tinha dono. O dono era uma fundação. Caraca, porque o proprietário da Antártica era um casal que não tinha filhos. E quando eles morreram, deixaram para uma fundação para a caridade. Que loucura. A Antártica nunca Como se fosse uma SA fechada e que o valor ia todo para... Então, só que a Brahma, naquela maneira como fizeram com o Grupo Garantia, começou a afogar a Antártica. Não deu outro senão fazer a tal de fusão. Entendi. Eles dizem que foi fusão. Para mim foi uma compra disfarçada. Né? Claro. Como não podia vender, fizeram a fusão. E aí transformou-se em Ambev. Eu trabalhei com a Antártica há muitos anos e trabalhei com a Ambev 3 anos. O que acontece? Eu aprendi muito com a Ambev, porque eles usam muitas ferramentas, eles têm assim um potencial de trabalho e de visão incrível. Legal. Agora, os revendedores não deixavam ganhar dinheiro. Entendi. Era eles que ganhavam. Né? Eles têm, tanto é que a Antártica e a Brahma tinham 25 mil funcionários e eles trabalhavam com 7, 8 mil funcionários produzindo a mesma coisa e ganhando muito mais. Né? Por quê? Porque a visão deles era outra. E hoje tem poucos distribuidores no Brasil. Eu não sei te dizer quanto, porque eu também não participei mais. Mas diminuiu bastante. Na época a escalada era eles fundiram. Tá? Por exemplo, eles falam dos CDs, que é o Centro de Distribuição. Em Blumenau tinha 3 distribuidores, na região, cada cidade tinha um. Hoje esse CD distribui para toda a região e é deles. Entendi. Né? E é deles. Por quê? Porque eles querem ganhar parte do distribuidor também. Né? Então eles são assim, eu sempre digo que a Ambev falava 10 coisas para a gente. Lucro, e a 10ª, diminuição de despesa. Era impressionante, era isso mesmo. Caramba, né? Então, eles visavam muito. Então, a única coisa boa que eles têm, assim, é que eles são determinados, focam no que é deles, e enfim. Profissionalismo, né? Tanto é que vocês vejam que com tanta concorrência, eles ainda mantêm 50%, 60% do mercado. Isso não é de graça, isso é muito bem trabalhado. Claro, entendo. E como é que foi criar o Oktoberfest?
Como é que foi abrir esse primeiro barril de chopp que veio da Alemanha, hein? Conta essa história disso, porque assim, eu já ouvi tantas versões da questão da Oktoberfest. Eu até tenho ali, né? Te mostrei ali uma ata, né? Uma ata da primeira reunião da Oktober, né? Caraca. Na verdade, a Oktoberfest começou com empresários da cidade, depois da enchente, CDL e gente da cidade, né? E gente das lojas e do comércio. E começaram a querer fazer festa para animar a Blumenau e resolveram fazer uma festa de chopp porque é da cidade. Só que tinha uma coisa, um problema sério, né? Que tinha... Essa é a ata da primeira reunião. Caraca. Vamos fazer uma NFT agora da ata aqui. Boa. Ah, não, tá lá. Tá lá onde é que tá aqui a câmera. Vai para cima aqui, ó. Tá. Que legal. É muito bacana. Aí tem uns dados aí. Aí o que acontece? Que... no Brasil tinha 2 cervejas. Obrigado. Que era Antártica e Brahma. Ponto. Antártica e Brahma. E sempre tinha uma brincadeira. Muita gente dizia Brahma e Antártica. Eu disse, não, a letra A é Antártica primeiro. Então é Antártica e Brahma. Você pode ver que eu sempre falo assim. E a escola estava surgindo, nem tinha ainda. E a Kaiser que estava surgindo através da Coca-Cola. E a Kaiser não tinha condições de fazer a festa. E eles queriam fazer uma grande festa. Aí vieram para a Antártica, só que precisava de patrocínio. O patrocínio maior. Os empresários. Os empresários. Os empresários né? eram. Eu não sei se precisasse, eram 8, 10 pessoas lá. Pessoas aqui da cidade, Sim. né? Eu acho que até o Emílio Schramm e o Nena Chadra, e assim vai. Comenta aí se você sabe quem foi lá que estava no meio desse Quem negócio. são os- Não, aí eles precisavam do patrocínio. Uhum. Né? E da cervejaria. Tinha que ser o fundamental Claro. para tocar festa, porque tinha que Não decorar. faria nem fazer- sentido o Oktoberfest decorar assim. bandas e tal e tal. Aí nós fomos junto à Antártica. A Antártica disse que não ia patrocinar, até porque era uma época que o produto faltava no mercado, tinha escassez. A Brahma também disse que não, e a festa foi minguando, acabou ali. Mas meu pai sempre insistiu, quem sabe a gente pode fazer, quem sabe, né? Gostou da ideia. Tinha uma paixão pelo negócio. E aí nós fomos junto à Antártica. O gerenciamento era feito pela Antártica de Joinville, que lá tinha uma fábrica. Lá ficava a diretoria que tratava com Santa Catarina. E quando nós chegamos lá, eles disseram não me lembro o valor em reais, até falei que em cruzeiros, 15 milhões de cruzeiros, assim, era um valor assim, acho que até no papel deve ter alguma coisa. E a Antártica disse, nós não temos nem dinheiro, nem produto para patrocinar. Tá, no caminho, eu vim fazendo cálculo, meu pai dirigindo e eu vim fazendo cálculo, não tinha celular nem nada, né? Aí chegou no escritório, comecei a fazer o cálculo, aí eu terminei e mostrei para meu pai, disse, se a gente entregar o chopp, e fizer o serviço de bar e der uma comissão para a Proeb, eu acho que nós podemos chegar lá, nos 30 mil litros que eles estão imaginando. Mas 30 mil litros a Antártica já acha muito, eu acho que nós não vamos vender e tal, mas vamos arriscar. Aí fizemos o cálculo, para dizer, então vamos nessa. E lembrando que a cidade vinha de uma das maiores catástrofes. Não, da assim, segunda, né? da segunda já. Aconteceu a segunda, Era 83 e exatamente. 84. Da segunda. E nós mesmos no depósito pegamos 3 metros de água. Imagina. É porque ali entra, né? É ali onde é a Splash. Splash, Futebol. né? Não, lá em cima. Splash. Tá. Verdade. Aí fiz os cálculos, meu pai fez essa reunião com eles e disse, olha, eu acho que nós vamos poder bancar. Mas quem vai bancar vai ser a Bebidas Blumenau. Eu, Hilário Torresoni, vou bancar. Cervejaria não. Pronto. Deu o clima de animação neles de novo. Só que eu preciso de uma coisa, eu preciso de confirmação do produto. Claro. Então, está fechado com vocês. Toca, manda bala. Lá fomos nós para Joinville pedir o produto. Eles chamaram a gente de doido, 30 mil litros, vocês estão maluco. Então. Mas resolveram topar. E nós viemos vibrando, chegamos, tivemos uma nova reunião, dizendo, fechado. Fechou. Aí, fechou, começamos a organizar, eles começaram a se organizar e nós também. Se a gente não vender, a gente bebe junto. É porque as festas de Blumenau, os bailes de chopp eram na faixa de 1.200, 1.500, 1.800 litros. Se tu pensar bem, não A faz grande festa, 30 mil. a grande foi de Timbó, que deu 4 mil e poucos litros, mas lá o chopp estava quente, jogava fora, enchia de novo. Entendi. O pago era 1.500 litros. Mas para 30 mil, É muita coisa. chamaram a gente de doido. E assim foi, a festa foi feita, né? Organizaram, fizeram bonito e tal, como tem várias lembranças daquele pavilhão redondo lá. Sim. Fizeram a inauguração, que tem a história do primeiro... Pavilhão redondo, O verdade. pavilhão era redondo. Aí tem a história do primeiro barril, que foi muito engraçado também, que veio da Alemanha, que a Lufthansa trouxe. Então. E começou a festa. E um problema de equipamentos, nós não tínhamos estrutura, equipamentos. E aí quiseram usar equipamento elétrico e a Antártica não deixou usar outro.
quando começou a festa, aquele equipamento Não funcionava. não deu conta. Aí, sem dizer nada para ninguém, tinha uns equipamentos que a gente usava em baile de chopp, que a gente chamava de pistola, era uma caixa grande com serpentina e tipo uma bomba de gasolina, assim. E a Antártica não queria usar aquilo porque era arcaico, mas aquilo funcionava. Não ia deixar na mão. E eu dei o balão em toda a diretoria da Antártica, nem meu pai sabia, ninguém. E eu estava com tudo preparado fora do pavilhão, porque se desse uma zebra. E deu a zebra. E todo mundo apavorado, prefeito, organizadores, todo mundo apavorado. Aí eu só estalei os dedos para os funcionários, eles trouxeram aqueles equipamentos todos, com barra de gelo, quebrando barra de gelo, botando aquele gelo ali, começou a funcionar, aí fluiu a festa. 10 dias de festa, era previsto 30 mil, era demais, tá? Foi vendido 74 mil litros de chopp. Foi divulgado 102. Então a gente diz que foi 102, tá? Mas o real foi 74 mil litros, assim, explodiu mesmo. E tudo barril de madeira. Sim, tudo. é verdade. 3 anos nós ficamos com barril de madeira. Barril de madeira. E o da sangria, da primeira sangria, o que aconteceu que veio da Alemanha? Aí trouxeram um barril de inox da Alemanha. Esse não era de madeira? Não, de inox. Aí trouxeram um barril, entregaram para mim, eu sei bem disso, porque entregaram para mim, e guardei lá na câmara frigorífica do depósito. Quando chegou na hora, aquele barril vai ser o primeiro. Aham. Então, botamos no meio do pavilhão, instalamos ele no meio do pavilhão. Tá, botei um funcionário, naquela época os funcionários andavam com uma toalha sempre engraradinha, porque tinha que carregar engradado no ombro, então sempre com a toalha. Sim. Botei um funcionário nosso lá, um gerente lá no lado, fica aqui para dar atenção, porque lá vocês que tinham um albino bem alto, tinha assim, ele alemãozão tinha assim. Também. O nome dele era Ralph. Ralph, cara, esse cara aquele chamava a atenção onde ele entrava. Tá? Aquele tem uma historinha que eu já te conto também. Aí o barril estava ali. E lá estava o prefeito discursando e o governador, que era o Dalto e o Amin, discursando, e cheio de gente lá na entrada, mas cheio para entrar. Tá, mas e eu cheguei lá, o barril está aí, e daí? Porque veio o barril, uma torneira separada, um pino separado e um martelo. E estava tudo separado. E agora, esse barril? Faz o quê? Faz o quê? Ninguém sabia abrir aquela porcaria. Desculpa a expressão. Mas ninguém sabia abrir. Sim, né? E aí, estão terminando o discurso lá, como é que a gente faz? Na hora eu me lembrei, disse, tem uma banda alemã aqui que vai entrar de surpresa, que era o Zig. Aí nós fomos lá, aí um funcionário foi lá, falando alemão, cara, escuta, vai lá nos ajudar a abrir o barril, que ninguém sabe. O alemão foi lá e bota o pino. Primeiro ele botou a torneira linda, enfiou a torneira, botou o pino. E a torneira, ela tem um encaixe daquele pino que salta, assim, virou, abre, assim, só faz isso. Uhum. Conseguiu instalar, deixou instaladinho, deixei o funcionário ali. Quando abriu a fita lá, veio o prefeito, todo mundo, e já vieram com o caneco na mão. Tinha um doido dentro do pavilhão, que eu não sei quem era até hoje. Deve ser meu pai. Ele veio por trás, correndo assim, e ele disse assim, o primeiro copo é meu, não é deles. E meteu a mão na torneira e foi pegar o primeiro copo. Tu tá brincando. Só que aquele pino, ele quem solta. é essa pessoa? Se você sabe quem foi que pelo roubou amor o primeiro copo... Até hoje eu não sei. Achei que ele é meio moreno Escreve assim pra como gente. você, Francisco. Talvez era o Pancho aí, meu né? pai, talvez, quem sabe. Aquele pino soltou. Aí o chopp saía para cima e para baixo. Meu E o prefeito e o Deus governador do céu. chegando. A sorte que aquele meu funcionário tinha uma toalha, enfiou a toalha em cima, eu estava perto, corri, peguei o pino e nós tomamos um banho de chopp, mas deixamos tudo bonitinho. Saiu a inauguração e ninguém viu isso. Essa história ninguém sabe. Caramba. Esse é do barril. E depois eu recolhi o barril, quis ficar com o barril como recordação, e a torneira, que era linda, toda dourada. Tá com ele ainda? Não, a Lufthansa veio atrás, eu escondi o barril, escondi. Eles ficaram 20, 30 dias atrás, botaram até investigador atrás, e eu estava com o barril guardado. Caramba, Deus. Aí no fim fiquei com medo e entreguei de volta. Se tivesse guardado, até hoje era um... Sim, era um imagina museu. que é uma mal, relíquia. né? Eu tive que devolver o barril, porque veio investigador da polícia atrás. Eu disse, não, agora... Não, agora deu. Agora pegou ele. Não, ficou escuta, complicado eu o guardei negócio. aqui porque tinha gente querendo roubar. Né? Mas eu queria guardar já pensando nisso. Claro, imagina. Tanto é que a primeira chopeira eu tenho guardado. As primeiras, tanto a elétrica quanto aquela caixa, que eu doei lá para o museu. Pro Museu da Cerveja. Tá lá, né? tá lá. É, exatamente. Onde é que é o Museu do Cervejão? Não sei, né? Lá não. Lá, a gente conversou com o Valmir Zanetti aqui, ele vai restaurar. Lá onde o Valmir verdade, Zanetti vai fazer lá. Exatamente, vai refazer lá na Praça Cílio Luz, no Biergarten, no caso. Tá lá, né? se vocês olharem as chopeiras. Eu tá lembro, lá.
lembro, eu vi. Aquela elétrica que está lá, realmente Aperta aquela ali. elétrica foi A elétrica? Foi elétrica Tinha uns e a botões estranhos, uma coisa esquisita. elétrica assim, e a pistola. a pistola eu lembro que chamou atenção. Assim, porque Aproveitar- é uma pistola mesmo, né? Parece uma bomba de combustível, tu falou, né? Parece Parece uma bomba de combustível. Aproveitando essa história da cerveja, conta a história do gelo. Vocês mandaram prender os caras do gelo. Não. É porque o chopp tem que sair gelado, né? Todo mundo quer gelado, sem espuma. E a Antártica, já que ela assumiu a festa, já na segunda e terceira festa para frente, não tínhamos equipamento para gelar o chopp. Então eles pegaram, como a Joinville, eles fizeram aqueles freezer horizontais, pegaram da Consul, e aqueles freezer sem motor, eles produziram durante um ano inteiro serpentinas por dentro do freezer. E em cima, então, a gente botava uma chopeira elétrica. E botava gelo ali dentro daquele freezer. Passava o Gelava chopp serpentina. dentro. Para quê? Para ele, quando chegar na chopeira, ele está pré-resfriado. Porque a chopeira elétrica, na verdade, ela é um banco de gelo que, se você vai usando, ele vai derretendo e não dá conta de repor. Depois só sai quente. E aquele freezer, ele era para não derreter o gelo de cima. para dar uma pré-resfriada e ele chegar... A chopeira, na verdade, era só para dar o toque, porque ele já saía gelado. E para ter aqueles freezer tudo cheio de gelo, eu trazia Imagina com a o caminhão quantidade de gelo que precisava. trazia lá de Itajaí ou de Navegantes, que é do barco pesqueiro. Caraca. Né? E trazia caminhão furgão, aquele gelo vinha, botava ele atrás dos pavilhões a gente chamava de Proeb, Vila Germânica ali, e ia tirando gelo e ia abastecendo esses freezer. E um belo de um sábado era sempre muito forte o movimento, chegou um caminhão com um motorista novo. E o motorista disse, eu vim descarregar o gelo. Mas que onde descarregar? Vou jogar onde? Fica o caminhão aqui, você pega e vai embora. Eu disse, não. Eu não estava no local e foram me chamar para Na conversar época com o não tinha motorista. celular, né? E aí foram me chamar para conversar com o motorista, que ele queria ir embora. Quando eu cheguei lá na nossa central de abastecimento, o motorista tinha ido embora. Ele disse, eu não Com vou o ficar caminhão? aqui. Com gelo, Com o caminhão, foi embora. Pegou o caminhão e foi embora. Pô, mas já imagina, vai dar morte aqui na Oktoberfest. Sábado ainda, né? Sábado, vai dar morte. Aí eu fiquei apavorado, Já peguei meus funcionários e disse assim, vai com o meu carro. E como a gente tinha conhecimento com todo mundo na Proeb, era com segurança, era com organização, com polícia, com delegacia, com todo mundo, eu corri lá para a segurança, falei com o Ângelo Poltronieri, não sei se vocês se lembram. Lembro. O Ângelo coordenava tudo. O Ângelo chamou o comandante da polícia, que chamaram o chefe da polícia, e eu expliquei para eles a situação. Eu disse, cara, aí eles saíram, o carro da polícia que tinha lá, saíram com sirene aberta, da polícia militar, da polícia civil, ligaram para os dois postos Da Polícia Rodoviária. Da Polícia Rodoviária na Ceval e lá na Vila Itopava, para cercar o caminhão. E saíram pela cidade. Mas a cidade estava fechada de trânsito, ninguém andava. Aí pegamos o caminhão ali na frente da FURB, com o meu pessoal, o cara estava travado, trancado no trânsito. Aí nós prometemos dinheiro, chopp, tudo pro cara. Aí o cara voltou. Quando ele encostou lá na Oktoberfest, eu peguei um outro caminhão meu e encostei atrás. Agora aqui Não sai mais. Isso foi em que ano, Adilson? Isso foi em 87, mais ou Porque menos. eu ia dizer, porque tu falaste que estava cheio, estava parado o trânsito na 87, cidade, 88. porque nas primeiras ainda foi uma festa... Isso foram muitos anos com gelo. Depois, nós conseguimos melhorar equipamentos, as fábricas, e a gente não usou mais gelo. Levaram 4, 5 anos para não usar mais gelo. Aí usávamos só equipamentos elétricos, né? Quanto tempo... Aí esse pré-resfriador que era com gelo, Aham. vinha já pré-resfriador elétrico. Entendi. Tá? Tem equipamento hoje que foi desenvolvido aqui, que eu já lhe falei, que hoje está no mundo. Tá? Foi desenvolvido aqui. McDonald's usa equipamento que nós desenvolvemos na Oktober. Claro que hoje em dia já melhoraram, mas na época, claro. sim. Mas o primeiro, né, o embrião, vamos dizer assim, saiu aqui. Peideira Blumenau. Algumas peças foram criadas aqui. Quantos anos vocês ficaram com a Oktoberfest? Exclusivo 6, mas 6 eu anos. trabalhei 18 anos Ou lá. seja, 84 até 90, 89? Até 80, exclusivo, Aham. nos 4 pavilhões. E trabalhar com barril no... Sim, 89 já tinha os 4, né? Já tinha o e, Galegão também. e trabalhar com barril nos 4 pavilhões, principalmente no Galegão, eu tinha que botar barril na arquibancada. Não era fácil subir aquela escadaria e botar barril lá, tinha Sim. equipe. Tanto é que, como eu lhe falei, em 89 nós tínhamos 520 pessoas trabalhando conosco lá. Imagina, cara. Caraca. Que loucura. Como é que Era muito chopp. O dia de maior consumo de chopp foi em 89, num sábado, foram 105 mil litros num dia. Num dia. É que 105.
89 eu não lembro, mas 90 já tinha mais de 1 milhão de pessoas na Não, na 89 festa. foi o ano maior. Foi o ano maior? No 89 e 90. Os 2 anos Acho que foi foram os os 2 maiores. É porque eu lembro que o Mercado de Campos era um fechava. absurdo. uma Era um coisa- absurdo. Abriam os portões porque... hoje em dia não entraria tanta gente, né? Mas era um absurdo, era um absurdo. Eu lembro, eu morava no centro nessa época justamente e sofria na pele todo esse problema com o trânsito, Eu com sempre turístico. digo que eu trabalhei mais na Oktoberfest. Porque eu trabalhei na Oktoberfest estava pro resto da vida, mas era pesado. Era muito pesado. Mas foram 18 anos. Nos últimos anos, então, eu já tinha só 2 pavilhões, né? Porque aí vinha a política que queria dizer que Sim, um só porque era demais. tinha o pavilhão da Antártica, o pavilhão da Brahma, exato. tinha Aí essa teve coisa. uma história... O que- D era da Brahma, eu lembro. Que Teve depois uma ficou história com- que nós estávamos com os 4 pavilhões, né? E no último ano, trocou o governo e eles queriam botar um outro porque prometeram em campanha. Mas nós tínhamos o contrato. Aí o prefeito, que era meu vizinho, conhecido, ele queria botar outra cervejaria porque ele prometeu em campanha. E tentando nos convencer. Aí eu banquei, eu disse, não, se você quer... Por quê? Não, porque eu prometi que não era mais exclusividade. Quero botar a Brahma para não ser mais exclusividade. Então tá bom, então bota a Brahma nos 4 que nós estamos fora. Aí eles ficaram apavorados. Então aí eles cederam, cumpriram o contrato. Aí no outro ano, então, a Brahma entrou num pavilhão. Aí nós ficamos 18 anos. Que doideira. Depois entrou em 2. Eu fiquei sempre no... Na época a gente chamava B e C, né? Que era o... Sim. Os Mas assim, na intermediários, verdade, não eram 4 pavilhões, não, tá, Francisco? né? Eram 5. Porque os camarotes do pavilhão C era outro. Ah, era outra história. coisa, é verdade. Era outro, Meu, aquilo era uma outro coisa, consumo. né? Era uma É verdade. história. Era outra festa, na realidade. Era outra né? festa, Era outra né? festa. Outra Os festa. camarotes Para poderiam vocês ser outra terem festa. uma ideia, nós tivemos um ano com um camarote, o nosso camarote era o tamanho dessa sala, e aí o cara da Antártica esnobava, botava gente, a gente botava gente. Foi consumido 10 mil litros no nosso camarote. No camarote, imagina. 10 mil litros é muito chopp. Né? Entrava todo mundo. Eu lembro que era uma bagunça. Não tinha... No fim de semana mesmo, era outra festa. Exatamente isso. Era outra festa. Mas lá tinha muita paixão pela marca, tanto a Antártica quanto o Brahma, tinha muita paixão. Com a Ambev não tinha mais tanta paixão. Era número, a Ambev quer saber de números. Ô Adilson, voltando à história da Antártica, assim, tu falaste de Joinville e tal, eu lembrei que tinha aquela história de que a cerveja Antártica tinha que ser de Joinville. O pessoal olhava na tampinha se era fabricada em Joinville ou não, porque era a melhor cerveja. Por que essa história? Por que essa... Não sei se é lenda. É lenda ou não é lenda? Não é lenda. Era não. melhor não a é cerveja lenda. de Joinville? Não é lenda. Isso era falha a gente hoje pode dizer que é falha de comando, de comando da empresa. Por quê? A cerveja ela tem um índice de amargor. E na época, você tem, vou dar um exemplo assim, do 0 para ir para menos 5 para mais 5. Então, aqui em Joinville, trabalhava com amargor no mais 3. A cerveja de outros lugares, tipo Rio Grande do Sul, que era rejeitada, trabalhava no amargor menos 3. Entendi. Então, você tinha uma diferença de lá para cá. Era muito aqui era grande, menos então. amarga e lá Sabor, mais então, amarga. Porque o amargo também tem a ver com o sabor da cerveja. Né? E isso resultou uma série de problemas. Tanto é que a Joinville, que era mais saborosa para o pessoal daqui, Sim, exato. né, ela era separada no balcão. Tinha Antártica Joinville, Antártica do Rio Grande, Brahma e Skol. É mesmo, eu lembro. Existia isso. E criou-se muita coisa em cima disso e dava problema para nós. Muito problema. Imagino. Imagina para ficar essa situação de se a tampinha será Sim, fina, não, não era era porque era loucura, alguma coisa Não, bem... o próprio garçom, o cara chega assim, dá uma Antártica. Você quer de Joinville ou do Rio Grande? Por quê? Qual é a diferença? Não, Já Joinville tava é assim. melhor, então me dá de Joinville. E Tem aquilo pergunta, nunca né? mais o cara ia pedir outra. Lógico. Né? Mas aí teve uma situação que nós fizemos para testar. Pegamos isso ninguém soube na época, hoje pode ser falado, na época não podia. No rótulo tinha assim 2 letrinhas, J e J, que era ali definia 3 letras, que definia o local, a época que foi produzido e o lote. E todo mundo sabia que aquela letrinha do J era de Joinville. E nós pegamos, o nosso diretor pegou 2 caixas enormes, e caixa de rótulo dá muito rótulo, né? E levou isso para Getúlio Vargas, que é uma fábrica da Antártica, e mandou fazer lá uma série com aqueles rótulos. Com aquele rótulo e não Joinville. botou o rótulo deles, botou esse. E mandou para nós. Mas vendeu, como se fosse Joinville, vendeu. Ninguém achou diferença. Mas tinha diferença sim no amargor. Tinha diferença. Que eu falei aqui no início dessa pergunta, que era um erro de comando, e a Ambev corrigiu isso. Por quê?
Eles, fizeram mais 3, menos 3, eles mandaram todo mundo fazer próximo No do zero, na referência. Claro, um produto com... Tem que unificar. Um produto único, ele tem que ser unificado. Lógico, né? lógico. Não tem... Mas que eles sempre diziam aqui nessa história que a água de Joinville era melhor, né? Não, a água Mas... não. A água hoje, você faz água como que é, né? Pois é. Mas era do fabricante. Né? É que, na verdade, então, o fabricante, essa fábrica aqui é minha, eu que faço como eu quero. Sim. E nessa briga, nós fomos lá no Rio Grande do Sul, é porque a fábrica de Joinville não dava conta de atender todo mundo aqui. Então, tinha que se abastecer com outra fábrica. E o que deveria ser feito? Quando você manda aquela cerveja para uma cidade, vai só de um lugar, não manda de 2. E nós recebíamos de 2, 3 lugares aqui. Aí dava essa diferença. Diferença. E aí nós tivemos uma reunião com os distribuidores numa fábrica dessa lá de Getúlio Vargas, e fomos pedir para eles fazer menos amarga e tal, porque aqui os catarinenses gostam assim. Então, os catarinenses não sabem tomar cerveja, a minha é a melhor. E não tinha jeito de mudar. Talvez tu seja e eu não saiba disso. Com tanta cervejaria hoje próximo, tu ficou sócio de alguma, não? Não. Meu Deus, quase... Não pensou em fazer uma cervejaria artesanal, alguma coisa assim? Não, de graças a Deus, 30 e poucos anos. É muito incômodo, né, Dilson? Em Blumenau tinha 33 clubes de caceteiro bolão, nós éramos sócios de todos eles. Imagina. Porque a época da propaganda era nós irmos nos bares e restaurantes. Bar e cancha de bote e bolão. Nós frequentávamos tudo, meu pai e eu. Passamos anos e anos da vida assim. Que loucura. Mas é doideira que né, um cara que tem um conhecimento absurdo desse não ter sido convidado por todas as cervejarias, ou para ser sócio, ou conselheiro, né? Porque não. O conhecimento que tinha... Não, nunca fui convidado, é verdade. Fica a dica aí, gente. Fica a dica aí, né? Quem tiver problema com distribuição, quer saber um pouco de logística... Ó. E ali... gelo. E ali na bebida do Blumenau é que começou a construção. Ah, setor. Não, a Torresana e a setor, as duas. E de onde é que saiu essa nova paixão? De onde é que apareceu a construção civil? Por causa da enchente. Por causa da enchente? A enchente, quando nós tivemos enchente, nós tomamos água até o pescoço, né? E nós fomos recuperar uma fábrica que faziam festas para os funcionários. E aqui Blumenau tinha muito dos organizadores, o cara que fazia churrasco, levava a bebida, fazia para essas empresas. E nós tínhamos um que era muito ligado a gente, e uma fábrica nós tínhamos perdido pela falta... Prometemos o produto, depois não recebemos, na verdade era chopp, não recebemos o chopp, então abastecemos a festa com cerveja, a diretoria não gastou e cortou a Antártica deles. E depois de anos, esse cidadão foi fazer a festa dessa empresa, e ele disse, eu faço, mas tem que ser Antártica. Aí eles fizeram um contrato e impuseram que a gente bancasse e que queriam que levasse 20 engradados de Coca-Cola. E para nós, Coca-Cola era o inimigo número 1. Porque nós vendíamos muito Guaraná e soda limonada Antártica, né? Que na época vendia muito, era muito bom. E era inimigo. Mas aí esse cidadão aceitou levar essas 20 caixas de Coca. E nisso... Ele disse só que eu tenho que levar churrasco, prato e tudo. Vocês levam essa coca para mim? Tá, nós aprontamos. A festa era num domingo, nós deixamos o caminhão pronto no sábado, com chopp, com tudo. E ele levou esses engradados de Coca-Cola, botamos em cima do caminhão para levar. A enchente foi logo depois da enchente. Nós tínhamos tomado água até o pescoço. E já estava tudo limpo, tudo trabalhando. Veio a diretoria da Antártica num sábado, sem saber. Veio visitar o depósito, nós não estávamos lá, estava fechado. O guarda abriu, eles olharam, viram 20 caixas de Coca-Cola em cima de um caminhão, cortaram nós como distribuidor. Caramba! Aí, como eles cortaram, deixou a gente numa situação... Imagino. Nos representantes. Então, aí começamos a perceber que nós tínhamos um negócio e não tínhamos. Né? Tínhamos e não tínhamos. Não era um dono do próprio negócio. Não era dono do próprio negócio. E aí, então, começou a surgir essa ideia de fazer alguma coisa diferente. O meu irmão que trabalhava na prefeitura, eu tirei da prefeitura, veio lá trabalhar comigo. E aí ficou lá um tempo junto na Bebidas. E aí nós começamos a fazer prédio separado, para ver. Fizemos 1, fizemos 2, fizemos 3. E aí aconteceu uma situação bem, hoje, comum. Mas na época a gente analisou o que os concorrentes erravam. E o maior erro era a não entrega no prazo. Entendi. E nós fomos e fizemos o primeiro e entregamos no prazo. Isso deu uma repercussão muito boa. E dali foi embora.
Aí começou a Torresani, foi. O Walter falou bastante disso, né? Da confiança do consumidor, do cliente blumenauense, vamos dizer assim, né? Que tem essa coisa da confiança na construtora. Hoje né? já é normal você ter que entregar no prazo, mas Sim. na época não era. 6 meses era tranquilo. E aí a gente viu onde é que estava o erro e atacamos isso. E aí começou na construção para não ter dependência dos outros. Que doideira. Tá? E aí, depois saímos, né, Da bebidas? da bebidas. Foi difícil tomar essa decisão? Para ti, Foi, principalmente? foi. Para mim e meu pai foi muito difícil. Mas a Ambev nos levou a isso. Entendi. Não teve jeito, não teve jeito. Agora eu aprendi uma coisa, Francisco, que vale a pena. Eu fui Esse aqui a Ambev era bom. Eu fui numa convenção da Ambev, a primeira convenção que fizeram com a Antártica. E era tudo estranho para a gente. Primeiro lugar, levaram a gente para Orlando, na Flórida. Quando chegou lá, nós fomos de avião, pegamos o ônibus, chegamos no hotel. Os distribuidores Antártica mal conheciam a diretoria. E quando nós chegamos lá, a diretoria da Ambev estava toda na porta do hotel esperando a gente. Caraca. Dos revendedores do Brasil inteiro. E aí estava Magin Rodrigues, o Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo estava lá? Chico Pira, estava todo mundo esperando a gente. Todo mundo ficou surpreso. Imagina. Foi o primeiro choque. E nessa convenção eles fizeram uma coisa assim que eu achei mais inteligente que eu já vi numa estrutura de uma empresa. Eles reuniram os 700 distribuidores da Antártica naqueles galpões, aqueles salões enormes daqueles hotéis lá dos Estados Unidos. Fizeram diversas mesas redondas e botaram gente mista do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e misturaram isso em todos os lugares. O nosso tema era cerveja, aquele lá era cerveja, outro Guaraná, e assim foi, cada um tinha um tema. Então eles deram assim um tempo para a gente ver quais eram os maiores problemas, no caso da nossa, que nós tínhamos com a cerveja com a Antártica. Quais os problemas? E aí todo mundo falou que tinha. Eu falei nesse caso que você citou de Joinville, do paladar. E assim foi. Deu tempo. Agora vocês, todos isso que vocês relacionaram, escolho os 10 mais importantes problemas. Tá, resolvido. Fomos almoçar, quando voltamos, agora vejo as soluções para isso. Agora escolho as 10 soluções. Caraca. Resumindo, no final do dia, eles fizeram a compilação disso tudo. Eles tinham escutado em um dia coisas que a Antártica nunca escutou durante 100 anos, com o cara lá da ponta, lá da frente. Sim. Quem escuta o mercado. Drama, né? Quais eram os problemas, quais eram as Quem sente soluções. o drama. Ou seja, o cara para administrar, ele só pegava aquela relação e ele só ia clicando. 10 anos ele podia utilizar aquilo ali que ia ser... E eles souberam em poucas horas o que os outros... Onde atuar, né? Onde... assim, foi inteligentíssimo, muito bacana. Tem que fazer as perguntas, né? Quero, tem que fazer as perguntas. Tenho 4 perguntinhas para te fazer. Para encerrar a entrevista, Para ele faz encerrar, 4 que eu perguntas faço sempre para todo Padrão. mundo. A primeira... Sabe de cor, não precisa eu sei desse de cor, negócio. minha cabeça né, me ajuda. Qual foi a maior dificuldade, né, ou uma escolha difícil, uma escolha ruim? Ruim. Durante a minha vida? Esse trajeto Sair da Antártica. Sair da Sair da Antártica. revenda da Antártica. Foi difícil. 30 anos, e, né? Não... essa foi uma, né? E paralelamente a cisão com a família. Com a com meu irmão. Vocês são só 2? Não, somos em 3. Tem uma irmã também. Entendi. E a irmã trabalha na área também? Não. Não. Em que área que ela trabalha? Faz uma propaganda? Não. A minha irmã era sócia junto. Quando meu pai tinha, a empresa estava no nome dele, ele passou isso para os 3 filhos, e aí eu e meu irmão adquirimos a parte dela, e ficamos só nós 2. Né? Entendi. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que seria? Não vale ser sócio de cervejaria, tá? Essa ideia a gente já deu, agora não vale. Eu tenho um plano e estou executando. Opa, É um centro comercial. Olha. legal. Eu tenho um projeto, fiz uma parte, estou terminando aquele na Itopava Central, que é meu, ali perto do Guindastes ali. Aquele bastante- da área... Da pizzaria toscana lá. Ah, legal. Com bastante estacionamento lá. Legal. Lado esquerdo, né? Isso, aquele é meu. Mas eu tenho um projeto legal lá Tava nesse... lotado no sábado à noite lá. e agora vem os galpões atrás. Mas lá naquele terminal de ônibus lá no Água Na Verde... Água Verde, no novo, que estava Aquele parado. terminal é no meu terreno, tá? Certo. Eu acertei com o Mário. Eu lembro que ia ter uma estrutura lá, uma estrutura E eu comercial. tenho projetado lá um centro comercial ali no lado. Eu lembro disso. Porque não é só para ganho.
Porque eu acho que aquela comunidade merece dar um upgrade àquela região. Eu acho que isso é um sonho que a gente do tem. lado de um terminal ali. Do lado do terminal e também, assim, para dar um upgrade à região, para enobrecer a região. Verdade. Mas tu queres gerir o centro comercial? Sim, então... sim. Eu tenho um projeto, depois eu mostro para você. Bem Bacana. bacana. Bem bacana. Quem foi um mentor, né? Alguém que te ajudou muito durante a tua carreira? Meu sogro. Teu sogro. Meu pai, né? De forma direta. Natural, né? de forma natural. Trabalhava teu pai. junto com ele direto e Lógico. tal, né? Na parte financeira e econômica foi um contador que a gente tinha, foi muito interessante, muito bacana. Mas assim, meu sogro de trocar ideias, diálogo, ele que deu a ideia de a gente começar com um prédio para Torresani, isso que ninguém sabe, acho que nem o meu irmão sabe disso, mas foi ele que deu, tanto é que foi o primeiro empreendimento foi no terreno dele, o segundo também foi no terreno dele. Olha. Quem né? que é o teu sogro? Meu sogro é falecido, né? Mas ele era uma pessoa que não tinha estudo acadêmico, mas ele tinha muito estudo Uma de visão. leitura, muita coisa. Lia muito. Então foi no sentido de conversa. Dá o nome dele para honrar essa... Vitório Brown. Vitório Brown. Vitor, ele não gostava do Vitório. Vitor Brown. Brown, ele foi presidente da Tabajara. Mas foi o meu pai e ele, assim, que tiveram muito ligado a gente, né? Muito comigo. A gente estava muito juntos. Que legal. E é difícil, né? Às vezes o sogro não se dá muito bem, né? Não, mas a gente já tem várias histórias de genros aqui verdade. genros que assumiram o negócio da do família, sogro, Renato Medeiros, né? O Maurício Zipf também trabalhou alguma coisa com ele não tinha negócio, né? Dele negócio ele virou, mas de conversa, de ideias, de trocar ideias. Sim, exato. Não, e legal que ele sugeriu, E deu a eu- ideia e entrou no negócio com o terreno, E eu enfim. conseguia falar com uma pessoa que não Ele estava acreditou dentro verdadeira. do... É Exatamente. uma pessoa que não estava dentro do Da ramo. família. Então E não eu estava na abria família e diretamente. e tinha um diálogo legal. Entendi. E o Maurício Pitts, da cervejaria de Pomerode, ali a Schorstein. Schorstein, e que é da família Miller, né? Até falamos com o sogro dele, fala uma coisa muito engraçada, né? O pior de um sogro rico é um genro empreendedor, né? Porque vai gastar todo o dinheiro. O Maurício falou essa assim, meu Deus, eu era empreendedor. Aí meu sogro olhava e disse, meu Deus, que merda que vai dar isso aí, né? Porque os mais velhos são mais conservadores. Né? Exato. É verdade. E para terminar, se você se encontrasse com 19 anos, o que você diria para você mesmo? O que o Adilson diria, o Adilson de hoje diria para o Adilson de 19 Onde é que tu estavas com 19 anos primeiro? Eu com 19 anos, eu vim para Blumenau com 16 anos. Eu sou de Brusque. Eu vim com 16, em 70. E meu A pai, família toda veio. a família veio em 71. Eu vim um ano antes Tá. de estudar no Colégio Santo Antônio. Então, eu com 19 anos, eu já estava nessa altura, 73, 74, estava em Florianópolis estudando. O que eu diria? Eu gostaria de voltar àquela vida, que era uma boa vida de estudante, Não se incomodava bem confortável, muito, né? sem se incomodar. Mas é o seguinte, de aproveitar a vida dia a dia, porque nós estamos vivendo o dia de hoje, né? Está aí com essa pandemia. Sim. E eu não só diria para 19 anos, mas eu digo para o dia de hoje também, né? Aproveitar hoje. Está bem de saúde, está bem com a família, que é tudo, saúde e família. Então aproveita o dia de hoje. Não fica... Hoje o pessoal está muito perturbado, o pessoal assim não tem mais muito paciência. muito mimizento, pessoal. Não tem mais paciência, não tem mais assim um discernimento. E aí a situação política ajuda ajuda tudo. ajuda Então eu a acho que piorar isso, o negócio. Né? isso não leva a nada. Então viver bem o dia de hoje. Bacana. Verdade. Isso, obrigado demais por ter teu tempo aqui. A gente quer agradecer demais você que está escutando até agora. Não esqueçam de seguir, compartilhar e comentar sobre esses assuntos que a gente falou ali. Incrível saber a tua história de verdade. Tem muita ligação para mim, né, por causa do meu pai sempre fala de vocês, principalmente com relação à bebida. Foi muito legal saber a história aí, principalmente no começo da Oktober. Teu pai tinha bar, é isso? Meu pai teve bar. Meu pai teve a Blitz na rua 7 de setembro, na frente teu da... pai é Blitz? Era do meu Olha, pai. É o Isidoro? É o Isidoro, meu pai. Depois do Isidoro passou para o Ário. O Mário era o irmão dele. Era o irmão dele. Olha. Sei. E Verdade. depois ficou o Carlão lá. O Carlão, verdade. Ai, caralho. Eu conhecia esse pessoal todo. E a Blitz eu conhecia, morava ali pertinho, eu via sempre aquele letreiro amarelo, mas acho que era. aí eu tenho uma coisa bem Meu Deus, não fala mal do meu pai. Não, bem rápido para te dizer. Quando eu vim morar em Blumenau em 1970, meu pai estava em Brusque, eu morava na pensão do Adolfo. Pensão do Adolfo, onde era a churrascaria do Adolfo. Que é ali na frente da Sagrada Família, onde aquele carro bateu, naquele Sim. prédio que está ali. Ali tinha uma churrascaria legal e eu morava em cima, na pensão. E eu vinha para o Colégio Santo Antônio a pé. Eu tomava café todo dia na Blitz. Que massa, que legal. Só que meu pai não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro, então eu tomava café, pão com manteiga.
Que legal. E aí os amigos meus do lado, pão com queijo e presunto. E eu, Meu pão Deus. com manteiga. Olhava só de lado, mas era na época. Foi aí no... Que legal, que legal. no- Você, Como meu as pai sempre histórias- fala de vocês, fala muito sobre a bebida. E como as histórias se cruzam, né? É, Isso é muito verdade, legal, verdade. muito bacana. É, uma cidade como a nossa, né? Ainda é uma cidade pequena. Ainda né? é uma cidade... E isso é bacana, né? É muito bacana. Verdade. É Tomara muito que a gente bacana. continue com essas raízes, principalmente. Não acho, É. pode crescer, mas dessa mesma forma eu acho muito, muito importante. E eu me dava muito bem com o teu avô. O Irineu Pereira. Meu Deus. Sério? Meu avô Eu- foi um construtor, né? Mais ou menos assim. Não, mas eu ali tinha... Quando nós separamos a Torresana e a Setor, eu fiquei na rua Joinville, naquela parte de baixo, até fazer a minha sede. E o Irineu ia todo dia passar ali e falar comigo. Sério, que legal. Meu avô, Todo dia. meu avô e Eu meu pai negociei são com ele aquele terreno lá lá perto da... da escola agrícola lá, que a Torresani fez. Ah, Fui eu sim, que sim. negociei Foi com ele. você? Ah, É. legal. Que bacana, muito bom. Obrigado. Tá bom? Mais uma Obrigado. vez, obrigado demais. Legal agora Obrigado, saber Adilson. dessa história. Não. Obrigado a todos vocês que escutaram até agora. Incrível. Não esqueça de compartilhar. Tamo junto, galera. Desculpa. Não Redes termina. sociais também. Redes sociais, Por favor. punch.com.br. Setor, qual que é o arroba da Setor? Setor.com.br. Setor.com.br. Lá o deve site. ter o link para o E deve Instagram sim. e pro... E a Maria com certeza já colocou aqui embaixo. Então, obrigado demais aí, Real Rafa Silva. Um abraço. Abraço, até mais. Até mais. Muito bom.